bem-vindos à nossa 14ª reunião ordinária do Concidade, e a primeira reunião, né, desse novo mandato. Então acho que tem muita gente nova aqui que é a primeira vez que está participando, né, do Concidade. Então eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho de como que funciona o Concidade, qual que é a finalidade do Concidade, e aí depois a gente entra na pauta, né? Então, mais uma vez, bem-vindos aos novos conselheiros. Acho que é a gestão aqui do Concidade que tem mais conselheiros participando, isso me deixou bastante feliz, porque eu acho que essa é a finalidade, né, do Concidade, a gente ter uma discussão ampla, aberta. Quanto mais representantes a gente tiver, mais importante as discussões ficam. Então, o Concidade, nós temos a finalidade, né, e aí a gente tem duas leis. A gente tem a lei, né, que é a Lei 12.321, de 20 de julho de 2005, que é a lei que dispõe sobre o Conselho da Cidade. Então, é uma lei que, se quem tiver interesse, pode puxar no site da Secretaria de Planejamento, dentro do Concidade tem essa legislação. Então é a lei. E lá também a gente tem o regimento interno do Concidade, onde é feito todo esse regramento de como que funcionam as reuniões, como que funcionam as câmaras temáticas, tudo isso. Então, basicamente, nós temos reuniões bimestrais, a gente tem priorizado as reuniões online, para facilitar para todo mundo, para não precisar deslocar até aqui. A gente tem feito uma ou duas presenciais, né, mas a maioria a Célia depois já vai passar a agenda de todas as reuniões do ano, para todo mundo poder se programar, e ela também mantém toda essa comunicação com vocês por e-mail, né? A gente está com a lista atualizada, todo mundo está recebendo os e-mails, então a gente vai fazer todos os comunicados por essa lista de transmissão. Aí toda reunião ela tem uma pauta, né, que a gente disponibiliza antes, com os itens que vão ser tratados naquela reunião. E a gente sempre precisa que, se alguém tiver interesse em incluir algum item na pauta, isso precisa ser solicitado antes, porque se aquele item não estiver inserido na pauta, ele não pode entrar em votação ou em discussão. Então, depois que os itens da pauta são tratados, aí é aberta a palavra, né, para os conselheiros que quiserem falar sobre temas gerais, que não sejam objeto de pauta, mas que podem ser tratados na reunião. Além das reuniões ordinárias, a gente pode ter reuniões extraordinárias para tratar de algum assunto específico, caso seja necessário. E aí nós temos as câmaras temáticas, que são criadas com membros do Concidade para tratar de assuntos específicos, né? Atualmente nós temos duas câmaras temáticas, né? Uma que é a revisão do regimento interno e uma outra que a gente trabalha a avaliação e monitoramento do plano diretor. Como a gente teve uma mudança na composição, essas câmaras terão que ser recompostas. Então, não nessa reunião, na próxima a gente já vai ver quem são as pessoas que têm interesse para poder compor essas câmaras, e aí a gente tem reuniões com uma periodicidade maior, né, para poder discutir um tema específico. Como a gente é a primeira reunião, né, desse novo mandato, eu acho que a gente podia fazer a apresentação de todo mundo, para todo mundo se conhecer. Então eu vou passar o microfone, se vocês puderem só falar o nome e a instituição que estão representando, rapidinho, aí a gente já entra na pauta. Pode ser? Vou passar aqui o microfone. Boa noite a todos, eu sou o Júlio Martelo, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, e prazer a todos. Boa noite a todos, eu sou Érica, arquiteta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, não sou membro do Conselho, mas estou aqui para auxiliar tecnicamente. Vai fazer a apresentação daqui a pouco para a gente. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Soma, sou da Secretaria de Habitação.
Boa noite a todos. Francisco Evangelista, do Unisal. Boa noite, eu sou Giovana Bianchi, trabalho na Premier Polônia e estou representando a Associação dos Escritórios de Arquitetura. Boa noite, Eduardo, da Secretaria de Infraestrutura. Boa noite, eu sou Raquel, da Secretaria de Planejamento. Não estou no conselho, estou aqui à disposição para todos, tá? Boa noite a todos, eu sou Marcela, sou diretora de Mitigações e Ações Climáticas da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, faço parte dessa nova composição, é um prazer estar com todos. Eu sou João Verde, sou arquiteto urbanista, presidente da área, Associação Regional de Escritórios de Arquitetura de Campinas, e sou um dos representantes da área, eu sou suplente. Boa noite a todos, sou Gilberto Vicente de Azevedo Júnior, sou engenheiro civil e estou representando aqui o CMDU. Boa noite a todos, sou Fábio Musetti, sou representante da PUC Campinas. Boa noite a todos, sou Ademar, sou da Associação de Moradores da Vila União. Boa noite a todos, eu sou Ana Maria Garrido, faço parte do Conselho do Posto de Saúde do Jardim Rosário. Boa noite a todos, meu nome é Ernestina, eu sou representante da Associação Protetora da Diversidade das Espécies, da PROESP. Boa noite a todos, o meu nome é Lucinéia, eu também sou da PROESP, sou suplente. Boa noite a todos, eu sou Marco Moda, sou representante da Sociedade Ecológica Rio das Pedras e membro da Associação Barão de Arauto. Boa noite, meu nome é Bruna, eu sou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Boa noite, eu sou Maria Silvia, sou presidente da Associação de Docentes da Unicamp, a da Unicamp. Boa noite, eu sou a Maria Cabral e eu represento o Resgate Cambuí. Boa noite, sou Antônio Romano de Oliveira, sou advogado, assessor jurídico da presidência da CETEC e me sinto honrado de ter sido convidado como conselheiro. Obrigado. Boa noite, meu nome é Aline, eu sou arquiteta e eu sou representante da Unicamp. Boa noite a todos, meu nome é Antônio Ribas, sou ciclista, cicloativista, faço parte da Associação de Ciclistas de Campinas, estou aqui representando o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Olá, boa noite a todas as pessoas, meu nome é João Beato, eu sou o diretor de Políticas Públicas para a Mobilidade. Esta semana e na próxima também estou substituindo o secretário Fernando de Caires, então estou como secretário municipal de transportes em exercício e eu sou representante suplente do Conselho de Mobilidade Urbana, sou suplente do Ribas. Boa noite, meu nome é Ayrton, trabalho na INDEC. Marcelo Carpenter, também sou representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, como suplente aqui do Ayrton. Boa noite a todos, meu nome é Denise, sou funcionária da Sanasa e dirigente sindical pelo Sindai e estou aqui como conselheira titular. Boa noite a todos, meu nome é Maurício, tenho 25 anos de Sanasa, sou dirigente sindical também, estou no meu segundo mandato e sou suplente da Denise, sou do Sindai Campinas.
Boa noite a todos, meu nome é Karina, sou representante do Secov como suplente. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo, eu sou arquiteto urbanista e estou aqui representando a AELO. Boa noite a todos, meu nome é Eduardo Mesquita e eu estou aqui representando o Secov. Boa noite a todos, meu nome é Rafael Urbano, sou advogado, estou aqui representando a ELO, que é a Associação dos Loteadores. Boa noite a todos, me chamo Eric, representando o Secov. Boa noite a todos, meu nome é Luiz Felipe e represento a Sanasa. Boa noite a todos, Paulo Lavorini, eu represento a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas. Olá, Marcelo Beca, representando a Associação Engenheiros e Arquitetos Campinas, como titular, a convite do presidente Paulo Saran. Obrigado a todos. Acho que a gente tem uma composição aqui bem eclética, né, que vai ser muito importante para os trabalhos do Conselho. Então vamos dar início à nossa pauta. Vou ler a pauta só para a gente saber quais são os itens, né? Então, o item 1 da pauta são informações sobre os ofícios encaminhados pelas secretarias referentes ao monitoramento do plano diretor. O item 2, apresentação de proposta inicial de metodologia para o monitoramento do plano diretor. O item 3, a palavra aberta para a presidência e para os conselheiros. E depois a gente vai ter um coquetel de confraternização e recepção dos novos membros do conselho. Então, dando início aos trabalhos, eu vou pedir para a Érica compor a mesa. E ela vai falar um pouquinho sobre os ofícios das secretarias e depois ela já vai fazer a apresentação da nossa metodologia. Boa noite a todos novamente. Com relação ao item 1 ou 2 da pauta, que é o item 1, que é falar sobre o retorno dos ofícios, para quem chegou agora, na gestão passada, nós fizemos uma série de perguntas, todas atreladas ao plano diretor da cidade, para todas as secretarias e autarquias envolvidas, né? Então, perguntas como quais as diretrizes constantes no plano diretor que são norteadoras para o seu trabalho, que tipo de ação que vocês planejam do PPA que tem linkagem com o plano diretor e tudo mais, para que a gente tenha essa visão de como as secretarias enxergam o plano diretor. Tudo isso para ser subsídio, para que a gente tenha dados e tudo mais para o monitoramento do plano diretor. Ao longo do ano passado, nós fomos mostrando, resumidamente, todas as respostas que vinham chegando, e agora nós temos apenas 2 secretarias que ainda não apresentaram a resposta, mas a nossa intenção agora é que a gente, em conjunto aqui, passe a ler essas respostas, e aí, não sei se o Pleno quer deixar a comissão tratando disso, e a gente traz aqui as conclusões dessa comissão de monitoramento do plano diretor, mas para que todo mundo veja, quando a gente, a equipe técnica, começou a ler essas respostas, o que acontece? São respostas muito diferentes. Uma secretaria, que é uma secretaria fim, né, ela tem uma determinada relação com o plano diretor. Outras secretarias, que a gente chama de secretaria meio, aquela que faz as políticas, tem outra relação com o plano diretor. Então, algumas tiveram mais dificuldade do que outras para responder esse questionário. A gente imaginou até fazer um grande encontro dessas secretarias para a gente começar a alinhar, até como pontapé inicial da revisão do plano diretor, que virá na sequência, né? E isso ainda está em andamento. Mas para esse item, o que a gente imaginou é trazer aqui para vocês todos os 6 que estão tratando disso, são protocolos eletrônicos, e que a gente faça essa leitura
coletivamente, ao invés da gente só trazer resumido, porque eu acho que a gente elimina muito dessa possibilidade de debate, de diálogo, de que tipo de coisas que a gente pode perguntar novamente para a secretaria, como que a gente pode aprofundar essa relação das secretarias com o plano diretor. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar desse item, secretário. Obrigado, Érica. Só para deixar todo mundo contextualizado, né? A gente tem um plano diretor que entrou em vigor no ano de 2018 e a cada 10 anos a gente faz a revisão do plano diretor. Então, o próximo plano diretor nós vamos revisar em 2028. E é um trabalho complexo, né? Não é uma coisa simples, e por isso que a gente já está dando início a esse trabalho e toda a revisão ela é dada aqui dentro desse conselho. Então, por isso que é muito importante a participação de vocês nesse trabalho para a gente começar a revisão do plano. Nós temos uma câmara temática que foi criada na gestão anterior e nós vamos renovar essa câmara com os novos membros, e aí as reuniões são pontuais para tratar desse assunto. Tá? Então, na próxima reunião, ou seja, a gente já coloca na pauta a eleição, né, a composição das duas câmaras que a gente tem em andamento para poder montar essa composição. Então, vamos passar para o item 2 da pauta, que é a apresentação de uma proposta inicial da metodologia para a gente fazer esse monitoramento do plano diretor. Eu vou passar para a Érica. Fiz aqui uma apresentaçãozinha, é rápida, viu, gente? Que eu acho que com o visual fica mais fácil de mostrar o meu raciocínio. Essa mesma, Zé. Bom, dentro das atribuições do Concidade, uma delas é a... Espera só um minutinho. Pode já passar para o próximo, Zé? Pode já passar, por favor. Dentro das atribuições do Concidade, né, na lei que o secretário citou, 12.321 de 2005, nós temos aqui, eu destaquei em amarelo, acompanhar e avaliar a execução da política urbana municipal, em especial as políticas de habitação, saneamento básico, saneamento ambiental, transporte, mobilidade urbana, e recomendar providências necessárias ao cumprimento dos seus objetivos. Então, com essa atribuição do Conselho, avaliar o plano diretor é extremamente importante, afinal o plano diretor é o plano que regra a política urbana de uma maneira mais ampla. Pode passar? O plano diretor, além de regrar de uma maneira mais ampla, ele articula e integra todas as políticas públicas, ou deveria fazê-lo, né? A gente ainda precisa caminhar mais nesse sentido, mas ele se baseia nos ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e ele deve trazer orientações legais para todas as políticas: plano cicloviário, plano de mobilidade, plano de rotas acessíveis, plano da primeira infância, todos os planos de segurança alimentar, todos esses planos que a gente tem na cidade precisam ter uma articulação, como norte, o plano diretor. Esse norte muitas vezes não está tão claro, e a gente acredita que nesses debates dentro do Concidade, que a gente tem tanto secretarias, autarquias como população, que a gente consegue ir aprimorando. Então essa revisão, esse monitoramento do plano vai ajudar a gente a ser cada vez mais assertivo nas revisões desse plano diretor. Pode passar? Hoje em dia, pelo plano diretor atual, nós temos 17 APGs, Áreas de Planejamento e Gestão. Então, o município de Campinas está dividido em 17 grandes áreas, e as secretarias deveriam todas trazer elementos e dados com base nessa divisão. Quantas escolas eu tenho aqui? Quantos postos de saúde? Qual é a margem de população residente em áreas impróprias, né, para a salubridade dos moradores?
como que está a questão ambiental em todas essas áreas. Então, hoje em dia, pode passar, o que a gente tem na realidade é bem diferente disso, né? Mas o plano diretor trouxe a delimitação das APGs e que essas APGs devem ser o recorte territorial único, tanto para que a gente tenha os dados da prefeitura, tanto quanto a gente vá conversar com a população. No momento que a gente for revisar o plano diretor, nós temos que ir até a população, conversar desde o início, fazer uma escuta inicial, pensar no diagnóstico, depois propostas. Tudo isso deve respeitar essas 17 áreas. Pode passar? Mas na vida real, a gente tem uma série de outros recortes que as secretarias utilizam. E vai ficando muito difícil a gente ter dados para o recorte único. Então, por exemplo, aqui a gente tem os distritos e as administrações regionais, as ARs. Elas não coincidem, tá vendo? Esse pedacinho aqui, tem um pedaço dessa AR que está aqui, um pedaço que está aqui, um pedaço dessa que está aqui, um pedacinho aqui, sendo que aqui é a rodovia. Essas divisões, elas foram feitas muitas vezes sem respeitar uma divisão clara, como uma rodovia, um curso d'água. Então são divisões difíceis, a população não se entende ali naquele território. E a gente fez então em conjunto, lá em 2018, essa divisão das APGs foi conversada com todas as secretarias, foi levada para a população, e a ideia é que a gente consiga fazer um diagnóstico no recorte das APGs, ou seja, a administração regional vai pegar esses dados que ela tem e vai trabalhar para apresentar os dados para a gente por APG, né? E pode passar mais alguns exemplos aqui, né? O Conselho Tutelar está tentando chegar num recorte mais parecido, a Secretaria de Assistente Social é a que está mais debruçada nas APGs no momento. Secretaria de Educação trabalha com 5 grandes áreas, mas os dados deles são por distritos de educação, então a gente está pedindo que eles tragam todos os dados também dentro dos recortes das APGs. E a mesma coisa a saúde, também já tivemos conversas com eles para que tenham os dados, né? Porque a gente sabe que saúde, por exemplo, tem que respeitar alguns critérios do governo federal para disposição de verbas, etc. Mas a gente pede esses dados por um recorte único, porque senão vai ficando dados muito... como é que eu vou explicar? Dados que não tem muito critério, né? Para uma secretaria, isso chama região norte. Para outra secretaria, isso tudo chama região norte. Então, a gente precisa de um recorte territorial comum. Aqui só mais alguns exemplos. Isso passa por todas as secretarias. Cada uma vai ter uma divisão. A Secretaria de Habitação fez as macro-regiões dela, agora, recentemente, já respeitando as divisas de APG, né? Mas ainda assim ela aglutinou várias de um jeito, e Secretaria de Assistência Social aglutinou esse daqui, por exemplo, para cá. Então, por isso que esse recorte menor é importante. E por que eu estou contando tudo isso? Pode passar? Eu estou contando tudo isso porque a gente está propondo de conseguir esses dados por APG, então dados ambientais, dados de mobilidade e transporte, a lista dos loteamentos que a gente tem em cada uma dessas áreas, todos os dados que o IBGE está fornecendo, a gente já está, inclusive, tabulando pelas APGs, todos os dados com a porcentagem de áreas públicas, que áreas públicas são essas, todos os dados que a gente utilizou lá no plano diretor, a quantidade de lotes vagos que a gente tem, etc., sempre por APG. Outros dados que aparecerem aqui também, né? A gente colocou extensão viária, núcleos habitacionais, equipamentos de educação, saúde, outros que surgirem nessa comissão. Então, a gente faria um planinho de quais são esses dados para que a gente use e crie como se fosse uma fichinha técnica de cada uma dessas 17 APGs, uma fotinho, fotos dos maiores problemas, para que a gente, quando for pensar na revisão do plano diretor, a gente saiba, nessa APG, esse problema é maior do que aquele, né? Essa aqui é a região que mais tem problema ambiental, esse aqui é o problema que mais tem problema, a APG que mais tem problema de trânsito.
porque a gente está monitorando isso antes. Então essa é a proposta técnica que a gente está trazendo, e aí quais seriam as etapas, né? Primeiro fazer esse panorama por APG, que são esses mapas temáticos que a gente traria, levaria para a comissão para ver se esses dados atendem, se tem algum dado que a gente não está pensando, que seria legal conter nesses mapas temáticos. Pensar no abairramento, que seria, Campinas não tem bairros, né? Campinas tem loteamento, mas não tem bairro. Então, se você pega o Cambuí tem uma série de loteamentos menores, mas não tem um bairro. Então, a gente começar a pensar nessas divisões territoriais, que a população entenda seu pertencimento ali. Fazer uma leitura coletiva daquelas respostas que eu falei para vocês, né, das secretarias. Então, o Concidade se dividiria ou levaria para esse grupo e traria aqui a leitura, né? Deixo aqui eu não sou do conselho, eu estou aqui só dando uma ideia. E a interface com outras... avaliação da lei e do plano diretor, com base nisso tudo, a gente precisa percorrer todos os seus artigos e vendo onde que a gente precisa melhorar, onde que não consta tal assunto e a gente precisaria colocar de uma forma principalmente mais enfática as mudanças climáticas aí na porta, né? Fala-se pouco, no plano fala, mas é ainda muito incipiente. E como que a gente vai pensar na participação social? Desde o início eu acho que era legal o Conselho se debruçar nessa questão, porque vocês representam a população, e como que a gente amplia essa participação no momento oportuno de revisão do conselho, do plano diretor. É isso que eu queria propor, daí eu não sei se as pessoas, a gente pode encaminhar essa apresentação, as pessoas pensarem e trazerem sugestões, né? Érica, obrigado, excelente a apresentação, eu acho que deu para a gente ter uma ideia da importância desse trabalho que nós vamos fazer. E não dá para a gente focar nisso só numa reunião bimestral. Então, aí a importância da Câmara Temática, onde a gente vai discutir tudo isso, e aí nas reuniões ordinárias nós vamos trazer um resumo dos pontos que forem tratados pela Câmara Temática. Mas acho que deu aí para todo mundo ter uma ideia da importância do que é o plano diretor para a cidade, né? Então a gente precisa se debruçar e trabalhar bastante em relação a isso. Eu vou abrir a palavra, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, aproveitar que a Érica está aqui, fiquem à disposição. Não? Pois não. Pode, a senhora se importa de usar o microfone? Porque a gente está filmando e fica registrado. Obrigado. Tá bom? Ótimo. Obrigado, gente. Primeira coisa é que quando você apresenta o seu primeiro diapositivo, não é função do Concidade. Não me pareceu claro que a nossa função é de construção, mas você usa um termo que ele não usa, você usa revisão e ele fala em fazer. Acho que a gente precisa chegar a um consenso com relação a isso, porque o que está marcado lá é acompanhar a execução do plano diretor, né? É isso? Certo? Essa é a minha primeira dúvida. Pode responder, por favor. A atribuição é acompanhar e fazer proposituras. Então, o monitoramento agora não é para fazer, nem rever, nem executar. É para monitorar, acompanhar o que está acontecendo nas políticas públicas. Tá, o próximo passo é uma revisão do plano, que é obrigatória pelo Estatuto da Cidade, e o Conselho da Cidade sempre participa com a gente. Se vai ser uma revisão ou fazer um novo, eu acredito que a gente primeiro precisa dessa leitura do monitoramento. Então a minha pergunta, a segunda pergunta que eu faço é isso: se atualmente, os membros da comissão anterior fizeram esse trabalho e se tem relatórios sobre esse acompanhamento, eu acho que nós precisávamos saber
né, do que aconteceu. Se existem esses relatórios, eu acho que precisavam ser disponibilizados para nós. Aí o que a gente tem é esses 6 que foram abertos e enviados para todas as secretarias e um questionário que a gente começou a elaborar, para disponibilizar para a população. Então a gente estava nessa etapa dentro da Câmara Temática. Então isso a gente pode disponibilizar e começar dali em diante a seguir com o trabalho. Mas então você tem aquilo que está sendo perguntado para o futuro, mas não tem relatório do que aconteceu nesses 10 anos? Não, ao contrário. Nós estamos perguntando sobre o que aconteceu nesses 6 anos de plano diretor. Nós não falamos ainda sobre o futuro. A gente está monitorando e avaliando esses primeiros 6 anos de plano. Eu acho que esse material precisa efetivamente ser disponibilizado para a gente, porque sem saber o que consta ali, né, um prazo suficiente para a gente poder ler. A segunda pergunta que eu faria... Agora sim, né? Você disse que vocês têm as 2 câmaras temáticas, né? A revisão de regimento e a segunda é o próprio plano diretor, né? É isso, né? Eu perguntaria se seria possível a constituição de subgrupos dentro dessas 2 câmaras, de pessoas que se interessassem especificamente por alguns temas. Tem gente aqui que tem uma relação com o ambiente, tem gente aqui que tem uma relação com mobilidade, tem gente aqui que tem uma relação com os engenheiros, não sei, né, com o que eles têm relação, tem gente da área imobiliária, tem os arquitetos. Talvez criar subgrupos, né, possa gerar um trabalho mais objetivo e que possa ser depois efetivamente discutido entre todos nós. Entendem a minha proposta? Porque se nós ficarmos apenas nessa coisa temática, né, numa temática do plano diretor, eu só enxergo efetividade nela se forem subgrupos. Então eu solicitaria que vocês fizessem essa subdivisão, apresentassem para nós, para que nós pudéssemos, numa próxima reunião, nos candidatarmos a cada uma delas. Na verdade é o seguinte, as câmaras temáticas já estão criadas, vocês se candidatam para a participação na câmara temática. Aí dentro da câmara temática, os membros podem definir a criação de subgrupos. Só lembrando que o trabalho é voluntário, então muita gente não consegue participar de reuniões dos subgrupos. Mas eu não me oponho em momento algum a gente ter a criação de subgrupos. Aí, dentro da Câmara Temática, isso é deliberado, se for aceito, pode ser criado. Ok. Então a gente precisa saber já esses subgrupos, né? Não, isso é dentro da Câmara Temática, não é aqui, não é no pleno, entendeu? Dentro da Câmara Temática, define-se quais são os subgrupos de acordo com os membros da Câmara.